de Livro, Leitura e Literatura pelo Ministério da Cultura. Então, vou passar a palavra ao Jefferson. Bom dia, então, a todos e todas, obrigado pelo convite. Vou tentar contribuir um pouco aqui a partir de algumas reflexões que eu tenho feito, a partir de uma experiência da gestão cultural. Eu trabalhei 10 anos na gestão cultural, fui secretário adjunto de Cultura do Rio Grande do Sul, secretário de Cultura Municipal em Canoas, ao lado de Porto Alegre, né? E também na gestão aqui no Ministério da Cultura. E acho que tem algumas transformações bem importantes durante esse período, né? Durante esses últimos anos, do ponto de vista cultural e do ponto de vista tecnológico, né? Que traz, né, essas transformações trazem impactos bastante grandes para a área que eu gostaria de tratar aqui com vocês, né? Eu tenho chamado de a literatura na época da sua infinita reprodutibilidade técnica, né? E, bom, primeiro que a literatura vive hoje, assim como todas as artes não presenciais, né, os efeitos da desmaterialização do seu suporte, né? Há uma desmaterialização dos suportes da arte. Essa desmaterialização ela causa efeitos bastante grandes e eu me interesso por saber quais são os efeitos dessa desmaterialização para dentro do sistema literário, autor, obra, público, né? Dentro do sistema literário, autor, obra, público, o sistema literário, enfim, proposto pelo Antônio Cândido, né? Como é que é o sistema literário hoje e como é que a gente poderia pensar quais são esses efeitos de desmaterialização dos suportes da arte para cada uma dessas, para cada uma dessas áreas, né? Uma primeira coisa que eu acho que seria importante dizer, eu acho que nós vivemos um mundo bastante complexo e é um mundo pré-moderno, né? Moderno, pós-moderno e sabe-se lá o que mais, né? Ultramoderno, ou o que seja. Mas ao mesmo tempo, então não é uma coisa ou outra. Assim como há uma convergência maluca do ponto de vista tecnológico, há uma convergência também do ponto de vista de como as pessoas vivem, né, o mundo. E o mundo não é, né, uma coisa ou outra também, é um mundo de uma complexidade bastante grande. E no meu entendimento isso é importante para a gente compreender como é que esse entorno, né, novo, por exemplo, descentralizado, não linear, como é que ele impacta, né, no trabalho do autor, como é que ele impacta do ponto de vista da obra e do ponto de vista do público, né? Um elemento importante, no meu entendimento, que vem emergindo nos últimos anos, né, o Michel Bauwens, que é o diretor da Peer-to-Peer Foundation, ele diz o seguinte, tem um artigo chamado The New Triarchy, né? A triarquia clássica é Estado, mercado, sociedade civil organizada, né? Estado, mercado, sociedade civil organizada. Nós estamos vivendo com a desmaterialização dos suportes, com a emergência da cultura digital, com o triunfo da informalidade liberado pela tecnologia, né? Porque a tecnologia está liberando uma informalidade enorme da sociedade, está liberando uma informalidade que vitaliza, que traz bastante, né, enfim, muitos elementos para a gente pensar nessa área, mas ela vem trazendo também, né, a emergência de novos sujeitos, né, a emergência de novos sujeitos políticos, a emergência de novos sujeitos culturais que o Michel Bauwens chama de o comum. Então hoje nós temos o Estado, o mercado, a sociedade civil e o comum, né? Em relação a esse comum, então nós temos também, ao mesmo tempo, nós temos uma legitimação, né? Uma legitimação do Estado, uma legitimação do mercado, uma legitimação da sociedade civil, mas nós também estamos vendo emergir uma legitimação do comum, né? Então, do ponto de vista desse sistema literário, do ponto de vista desse sistema cultural, né, aquelas legitimações que são a legitimação do Estado,
Por exemplo, aquela literatura que o Estado carimba, né? Essa literatura é legítima. Ou aquela legitimação do mercado. Qual é a legitimação do mercado? A legitimação do mercado é aquela de um copyright restritivo ligado a uma editora, que é uma editora que diz isso é literatura porque há um carimbo, né? Há um contrato assinado entre um escritor e uma editora. Ou aquela legitimação da sociedade civil organizada, igreja, sindicato, partido, etc. Bom, isso tudo está em crise. Todas essas legitimações estão sendo pressionadas hoje por um outro campo de legitimações, que é a legitimação do comum. A legitimação do comum é uma legitimação de curtidas, views, é uma legitimação totalmente, enfim, de outra ordem, né? E esse tipo de legitimação ela traz elementos importantes, impactos, para que a gente compreenda a literatura, para que a gente compreenda a arte, para que a gente compreenda a cultura, aliás, tudo o que é feito hoje, porque tudo está passando também por essa informalidade e esses elementos que têm surgido com essa liberação desse novo tipo de legitimação. Eu não quero dizer que essa legitimação é boa ou ruim, mas essa legitimação é um elemento novo. E essa legitimação está pressionando todos os espaços formais. É o triunfo da informalidade. Pressiona a educação do Estado, por exemplo. Hoje eu circulo pelo Brasil inteiro, faço palestras sobre leitura e cultura digital com a gurizada. Há uma pressão enorme, as escolas não conseguem compreender bem o que está sendo liberado pela tecnologia, o que são essas legitimações novas, né? Tentam fechar uma ideia de literatura, tentam fechar uma ideia de leitura, tentam fechar uma ideia, né, de cultura dentro dessa formalidade ou de uma legitimação que está sendo pressionada por esse novo tipo de legitimação. O próprio mercado também, a sua legitimação, é uma legitimação colocada em crise. Ela não é uma coisa tão simples como era até bem pouco tempo. Por quê? O copyright restritivo tradicional, o copyright que está no centro da indústria cultural tradicional, que carimbava, né, que legitimava, o copyright está sendo colocado em crise. Eu publiquei o primeiro livro em copyleft do Brasil, na época nem existia Creative Commons, 2001, que é o mundo das alternativas, ligado ao Fórum Social Mundial, etc. Né? Depois disso, publiquei mais 3 livros em Creative Commons. E o primeiro livro que eu saiba de ficção em Creative Commons. Há cada vez mais um uso de copyrights não restritivos que tem a ver com isso também, tem a ver com uma deslegitimação do centro, né, legitimador da indústria cultural, que é o copyright. O copyright sempre importante, claro, até hoje, né? Por isso que eu digo, nós vivemos num mundo pré-moderno e pós, e tudo junto, né? Então, ao mesmo tempo que há uma utilização do copyright restritivo ligado ao mercado tradicional, há também, né, um total laissez-faire e uma busca por outras formas também de legitimar o seu trabalho, né? Com impactos para o autor, impacto para a obra, impacto para o público. Por exemplo, uma das coisas mais importantes hoje sim, mas se o autor usar um copyright não restritivo, como é que ele vai viver disso? Como é que o autor vai ter, né, como se sustentar num mundo de total deslegitimação, de total informalidade do ponto de vista da cópia? Bom, mas nós vivemos um mundo da banalidade da cópia. A banalidade da cópia, ela é um efeito absurdo para dentro da produção cultural. Não é mais um elemento central, a cópia não é, e o direito de cópia não é um elemento central da indústria. Não é um elemento central da questão do sistema cultural nesse momento de desmaterialização dos suportes. Portanto, as outras formas, né, de se relacionar com a cultura, de se relacionar inclusive com uma economia da cultura digital, uma economia da cultura que precisa ser compreendida para além do mundo da editora, para além do mundo, né, do mundo tradicional analógico. Então, eu acho assim, que nesse momento nós estamos vivendo vários ruídos, estamos vivendo várias possibilidades, inclusive,
e vivendo vários temores de hiperinformalidade, temores de dissolução da indústria cultural tradicional. E são tantos temores que acaba acontecendo, inclusive, um fenômeno que eu acho interessantíssimo. Eu nunca vi tanto intelectual reacionário quanto hoje. Eu nunca vi tanto artista reacionário quanto hoje. Nunca vi tanto artista que é favorável à indústria cultural tradicional e contra, e que criminaliza, às vezes, o uso de copyrights não restritivos ou mesmo a quebra de copyrights realizada pelo público, né? Então, é um momento em que a gente precisa ter calma, né? Muita calma, porque a gente precisa encontrar caminhos, e tem vários caminhos já utilizados, né? Tem vários caminhos que não são apenas os caminhos da indústria cultural tradicional. Por exemplo, editoras que têm trabalhado com copyrights não tradicionais, tipo Traficantes de Sueños, por exemplo, da Espanha, né? Mas tem vários outros, que disponibilizam o PDF para descarregar. Porque faz uma desconexão entre livro é uma coisa, literatura é outra coisa e leitura é outra coisa. O que o público faz é leitura, o que o editor faz é livro, e o que o autor faz é literatura. Portanto, quando eu faço literatura, eu não estou fazendo o livro, o material livro. É uma complexidade, porém o editor, o bom editor, não tem medo de um copyright não restritivo, porque o que ele aporta para a literatura, o que ele aporta para o sistema literário é um bom material, é um design interessante, é uma forma de cativar o leitor por outro caminho que não é exatamente o conteúdo literatura, né? Mas da mesma forma nós temos que pensar, eu acho que tem a ver com isso aqui, a questão da performance, por exemplo. Nunca teve tanto espaço para os escritores falarem sobre literatura, né? Hoje nós temos diversas festas literárias, eventos literários, em que os escritores têm, da mesma maneira que os músicos e outros artistas, cujo suporte da sua arte também se desmaterializou, em que ele não vende mais o CD, ele não vende mais o livro. Aliás, isso é um preconceito da era industrial, né? Que é mais ou menos o seguinte: assim como o sapateiro faz o sapato faz o sapateiro. A sociedade pensa que o escritor faz livro. Cara, o escritor não faz livro, o escritor faz narrativa. Essa narrativa pode estar em qualquer lugar. Então, a obra de arte e a literatura, o livro é um objeto. Então, essa ideia de que o escritor faz livro, ela é equivocada. O escritor faz literatura, faz narrativa, e a narrativa pode e está no livro, mas está no teatro. A narrativa está no cinema, a narrativa está nos games, a narrativa está em qualquer outro lugar onde haja arte no tempo, arte sequencial, onde a gente precisa contar uma história. Então, a escrita criativa, ela é uma perspectiva da literatura a partir dessa dimensão técnica, da dimensão de como é que a narrativa literária se relaciona com todas as outras artes, sem, né, passando por cima dessas fronteiras e tentando estabelecer um espaço mais dialogante, né, com as outras, enfim, com as narrativas em outros suportes, né, com as narrativas em outros suportes. Essa é uma coisa. Para terminar, que eu acho que é um elemento... É para terminar já? Dá para terminar. Mas, enfim, um elemento importante, né, que eu acho é enfrentar a complexidade do nosso tempo, né? As respostas simplistas, nesse momento, são sempre respostas, do meu entendimento, diminuidoras da complexidade do momento. Então, nós temos um desafio de complexidade. E o desafio de complexidade é um desafio de conectar, né, de conectar sistemicamente. Pensar o sistema cultural, né, pensar o sistema das artes, aliás, o sistema das artes relacionado com a cultura, né, complexificar a ideia de cultura. Aliás, nesse momento a gente está fazendo o contrário, né? Em vez de complexificar a ideia de cultura, nós estamos fazendo o inverso, voltando a simplificar, né, do ponto de vista de políticas públicas. Então, nós temos um desafio no entendimento, né, que é um desafio da complexidade, um desafio que é importante a gente pensar com todas as ferramentas possíveis, né, e convergindo cada vez mais,
as possibilidades de pensamento sobre isso para ter um efeito mais rico em relação a essa realidade. É isso. Obrigado. Apresento